Olá pessoal, estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Espero que todos vocês estejam bem. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou lembrá-los que vocês precisam entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada para você garantir a sua presença e também aumentar o seu conhecimento. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, peço que vocês entrem em contato com a sua escola para que você possa retirar as atividades que estão sendo disponibilizadas para vocês fazerem, fazer as atividades em casa e depois retornar essas atividades para os professores poderem fazer a correção. Fazer as atividades é uma forma de você aprender ainda mais e se autoavaliar. Perceber se você está aprendendo mesmo o que está sendo transmitido pelas aulas e, na dúvida, procure o professor da sua escola. Ok? Falado isso, vamos para os nossos objetivos. Nós vamos relembrar as características do gênero editorial. Será que vocês lembram que nós trabalhamos já esse gênero editorial? Hoje nós vamos fazer a leitura de mais um gênero editorial e relembrar ali as características que esse texto possui. Ler um editorial de edição especial de uma revista. Então, o que nós vamos fazer hoje é a leitura de uma edição especial, certo? Compreender a posição do periódico frente ao tema, então pensar ali qual é a posição que essa revista tem frente àquele tema que será abordado e inferir o sentido de palavra ou expressão dentro do texto, compreender o que o autor, do texto quis ali transmitir naquele texto. Para a gente começar, nós temos o nosso quiz, que vocês já estão acostumados, e só para a gente relembrar esse gênero textual. Então, o editorial é assinado pelo, letra A, pelo leitor. Será que é o leitor que assina o editorial? Letra B, pelo repórter, aquela pessoa que faz a matéria. Letra C, pelo colunista, também a outra pessoa que faz a matéria. Ou será que é a letra D, o editor-chefe, a pessoa que manda ali na revista, na editoração da revista. Então, quem será que assina o editorial? Claro que vai ser o editor-chefe. Mas por que é claro, professor, que vai ser o editor-chefe? Porque se é a posição da revista com relação a um tema abordado ali da revista ou mesmo do jornal, porque o editorial também pode aparecer no jornal, então quem vai se responsabilizar é o editor-chefe, ele que se responsabiliza por essa opinião do periódico, ok? E o editorial é um gênero textual do meio jornalístico, então ele vai aparecer em revistas e jornais, que apresenta a opinião da instituição a respeito de determinado assunto. Neste caso de hoje, como nós vamos ver sobre uma revista que saiu ali numa edição especial, então é um assunto único da revista, certo? Mas pode ter o quê? Pode ter aquelas revistas ou mesmo o jornal que traz vários assuntos no mesmo dia ou na mesma revista, que ela seja semanal, por exemplo. Então, nós vamos ter ali um editorial falando do assunto principal. Sua composição é estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa composição vocês já estão super acostumados, Introdução, desenvolvimento e conclusão. Também ela é um convite ao leitor, uma introdução ao periódico. Então, assim, além de apresentar ali a ideia da revista sobre aquele tema, ela faz o quê? Um convite ao leitor. Ela apresenta aquilo que será tratado na revista. O que eu trouxe para vocês chama A Travessia das Letras. Um país sem livros. É impensável um mundo assim hoje em dia. Mas o Brasil, na sua infância, não possuía tipografia e muitos manuscritos do período colonial só sobreviveram graças ao esforço pessoal de seus autores. Nós vamos reler esse primeiro parágrafo, então é o primeiro parágrafo do editorial, e vamos responder qual ou quais hipóteses podemos levantar a respeito do tema do periódico. Será que só por esse primeiro parágrafo eu consigo perceber qual será o tema do periódico? Porque a gente vai lembrar que se ele é dividido em
introdução, desenvolvimento e conclusão, esse primeiro parágrafo faz uma introdução. Por essa introdução, eu consigo perceber qual é o tema, levantar ali algumas hipóteses a respeito do tema? Vou dar um tempo para você reler o primeiro parágrafo, escrever aí no seu caderno a resposta e eu já volto. Então, conseguiram aí imaginar, levantar algumas hipóteses a respeito do tema? Vamos reler o parágrafo? Um país sem livros. É impensável um mundo assim hoje em dia, mas o Brasil, na sua infância, não possuía tipografia e muitos manuscritos do período colonial só sobreviveram graças ao esforço pessoal de seus autores. Olha o que eu trouxe para vocês. É possível que o tema seja a literatura, a transformação dos hábitos dos leitores ou a história das produções literárias no Brasil. Mas como que nós chegamos a essa conclusão somente ali pela introdução? Olhem as palavras marcadas. País, livros. Então, eu já tenho ali, eu sei que vai falar de um país e sei também que vai falar de livros. Depois eu tenho Brasil. Qual é o país que eu vou falar? Do Brasil. Depois, período colonial. Período colonial me remete ao quê? À história. E depois eu tenho sobre autores. Então eu vou levantar as minhas hipóteses de tema a partir de algumas palavras-chaves, essas palavras-chaves que vão aparecer ali no meu texto, no caso ali, na minha introdução. Então é por isso que nós imaginamos que vai se falar de literatura. Por que vai falar de literatura? Porque aparece o livros. Transformação dos hábitos dos leitores. Por que essa transformação? Porque traz ali esse período colonial, ele se remete à história, ok? Continuando, um país sem livros. Pensando bem, já se cogita um mundo assim um dia. Tem gente afirmando que o formato impresso é uma realidade predestinada à extinção. Uma nova geração de escritores utilizava os recursos digitais para expressar, criar prosa, poesia ou microcontos no Twitter. Até os imortais da Academia Brasileira de Letras reconhecem o poder dos sites, blogs e comunidades online. E agora? Tem gente afirmando que o formato impresso é uma realidade predestinada à extinção. Nós vamos pensar ali nessa palavra que está em destaque, o afirmando. Na sua opinião, essa afirmação é possível? É possível, então, que
está destinada à extinção? Se sim, ok. Se não, ok também. Mas o que você tem que fazer é argumentar. Por isso, você vai ter que escrever aí no seu caderno por que é ou não é possível. Um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, vocês concordam ou não concordam com essa afirmação? Conseguiram escrever aí no caderno de vocês o porquê? Vamos ver o texto original inteiro? Olha só. Tem gente afirmando que o formato impresso é uma realidade predestinada à extinção. Uma nova geração de escritores utilizava os recursos digitais para expressar, criar prosa, poesia ou microcontos. Até os imortais da Academia Brasileira de Letras reconhecem o poder dos sites, blogs e comunidades online. Então é isso que traz o texto. Mas será que tudo isso realmente vai fazer aí que os livros, esses livros impressos, será que eles desapareçam? Olha o que eu coloquei para vocês. A resposta é pessoal, se ele vai desaparecer ou não. Mas eu trouxe para vocês alguns motivos que podem fazer com que os livros impressos comecem aos poucos desaparecer. Olha só. Os motivos da substituição dos livros impressos podem estar ligados aos novos hábitos dos leitores. Então a gente tem bastante gente que passa bastante tempo ali no celular, ou no computador, ou naquele tablet. Então a gente tem, e talvez esse hábito possa fazer com que as pessoas se acostumem a fazer leitura por esses aplicativos. Então, nós temos plataformas que disponibilizam os livros, nós temos plataformas, algumas que são pagas para você fazer a leitura, mas nós também temos algumas plataformas que trazem o quê? Que trazem livros, certo? Trazem algumas obras e elas não são pagas. Então, tudo isso pode fazer com que as pessoas comecem a fazer a leitura ali online. E, claro, os preços atribuídos aos livros, que a gente sabe que os livros eles têm um custo alto. Continuando o nosso editorial. Se entre o Brasil do século XVI e o do novo milênio as plataformas literárias são completamente diferentes, os nossos grandes autores serão sempre os nossos grandes autores. Entra século e sai século, ou seja, indiferente até mesmo de qual plataforma será utilizada. É a eles e aos movimentos e inovações na escrita que lançaram, que é dedicado este terceiro volume. Lembra que a gente falou que era um editorial de uma revista de edição especial? Então é o terceiro volume da coleção Bravo,
para entender. Os capítulos seguem uma ordem cronológica e trilham uma espécie de viagem pelas letras praticadas no Brasil. Lembrando que o periódico Bravo ele já não está mais em circulação. Continuando, Gregório de Matos, Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Rubem Fonseca e Bernardo Carvalho são radiografados em textos. Obras célebres como Grande Sertão Veredas e Bahia de Todos os Santos são interpretadas pelas lentes da fotógrafa Maureen Basiliati. E para amarrar ou não os destinos da literatura brasileira, o jornalista e escritor José Castelo dá sua contribuição num artigo instigante. Então, lembra quando nós pensamos no possível tema? Então a gente já sabe que realmente está falando de literatura, e não só da literatura, mas traçar, trilhar, como ele traz ali essa literatura, como isso aconteceu no Brasil. Convidamos você a embarcar neste especial, que assim como os livros, permanecem em formato impresso. Então quem escreveu é a editora, lembra? A editora-chefe, aqui a Patrícia J. E aqui a capa da revista para vocês. Especial Bravo para entender, e aí a literatura brasileira. Então essa é a revista que vai trazer sobre literatura e o editorial que foi trazido na revista. Quais foram as estratégias utilizadas pela editora Patrícia para que o leitor se interessasse pela leitura da revista? Então, como será que a Patrícia trouxe essas ideias ali nesse editorial para que a pessoa se interessasse pela leitura da revista? Vou dar um tempo para você escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram lembrar das estratégias utilizadas ali pela editora para fazer com que o leitor se interessasse pela leitura da revista? Olha o que eu trouxe para vocês. A editora apresentou uma reflexão a respeito de um país sem livros. Lembra que ela inicia dizendo um país sem livros? Então, quando você já olha ali um país sem livros, você automaticamente já reflete, já pensa sobre essa situação, aguçando a curiosidade do leitor. Porque quando ela diz um país sem livros, a gente não sabe exatamente do que ela está falando, mas a gente quer continuar fazendo a leitura ali daquele editorial para saber que país é esse que seria sem livros. Após, trouxe para o texto grandes nomes da literatura. Então ela apresentou ali nomes da literatura, Graciliano Ramos, Machado de Assis e assim por diante. Então ela traz esses nomes da literatura. E não revelou o que se tratava do artigo do jornalista e escritor José Castelo. Lembra que ela falou do artigo do José Castelo? Usando apenas o termo instigante. Olha só, para a gente relembrar, ela traz aqui, ó. E para amarrar ou não os destinos da literatura brasileira, o jornalista e escritor José Castelo dá sua contribuição num artigo instigante. Só que o que é esse instigante? Ela não dá muitos detalhes a respeito desse artigo. O que faz o quê? O que faz com que o leitor fique curioso, certo? Não somente pela revista, mas principalmente por esse artigo ali, que ele é instigante. Então, é essa a nossa resposta das estratégias que foram utilizadas. Ou seja, aguçar a curiosidade do leitor. Ela não revela tudo no início, ela vai deixando fazendo com que o leitor vá ficando cada vez mais curioso a respeito do que trata essa revista, essa edição especial da revista. Continuando, nós temos o título do editorial, A Travessia das Letras. A palavra em destaque pode ser substituída sem alteração de sentido. Então, a gente vai substituir, mas não pode alterar o sentido. Por letra A, mudança. Então, nós vamos pensar a mudança das letras. Letra B, transição, a transição das letras. Letra C, a alteração das letras. Ou letra D, a jornada das letras. Então, de acordo com o que nós lemos, qual será que se encaixa melhor? Qual palavra se encaixa melhor ali para que eu não altere o sentido? Trouxe para vocês como resposta a jornada. Então, a jornada das letras. Porque lembram que lá no texto ela vai contar um pouco dessa história das letras no Brasil, como se deu essa literatura no Brasil. Para a gente rever, o editorial possui como intenção preparar o leitor, então é uma preparação para o leitor. Não pode dar muitos detalhes, porque senão a pessoa acaba não fazendo a leitura do periódico completo. Então, somente prepara e também serve como um convite para o leitor, para que o leitor continue fazendo a leitura da revista. É importante destacar em um editorial a posição do periódico frente ao tema e, afinal, qual era a posição nesse periódico ali, nesse editorial? Qual é a posição dessa revista? O que ela apresentou? Ela trouxe o quê? Que a leitura, que a literatura é importante para o Brasil e que, indiferente do que aconteça, os grandes escritores brasileiros continuarão sendo os grandes escritores. Trouxe para vocês conhecerem um site chamado revistaconexãoliteratura.com.br, que ele vai apresentar resenhas de livros, vai falar bastante sobre literatura e por ele você também consegue encontrar alguns textos ali que são gratuitos. E, claro, o domíniopublico.gov.br, que você encontra esses textos, principalmente desses grandes escritores ali, que são gratuitos, ok? Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!